Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite a você que está em casa, nos acompanhando pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube. Acompanhe conosco, reúna a família, louve ao Senhor conosco, compartilhe nas suas páginas, nas suas redes sociais, para que a gente possa divulgar e propagar o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós acabamos de cantar quando a gente fala descansarei, fala da tempestade, fala dos trovões. A gente vive um momento hoje em que a gente está vivendo essa tempestade, esses trovões, essa agonia, essa angústia das pessoas, a ansiedade. Mas a gente crê e a gente confia no Senhor e a gente sabe que Ele vai fazer com que nós possamos descansar. Ele vai nos guiar, Ele vai nos segurar e vai nos sustentar e nós podemos descansar no Senhor. Amém? Amém. Irmão, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do verso 1. Vamos encontrar, amém? Você está em casa, pode acompanhar a gente aí. Abra sua Bíblia, Lucas 19, a partir do versículo 1. Vamos encontrar, a palavra de Deus diz o seguinte: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus, não conseguia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha que passar ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho que ficar na tua casa. Então ele desceu apressadamente e recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: este foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse: Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, Pai de infinitas bondades, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque estamos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque tu tens, ó Pai, cuidado de nós, tu tens cuidado do teu povo. Ó Pai, nesse momento nós pedimos, ó Pai, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, que teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar conosco, ó Pai. Nós possamos entender, compreender a tua palavra, Pai. Nós possamos sair daqui essa noite edificados, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu Espírito. É o que nós oramos e pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria trabalhar com os irmãos esse tema, um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Jesus, no seu ministério, ele se encontrou com várias pessoas, desde paralíticos que estavam ali há muito tempo, paralisados, sem poder andar, cegos que não enxergavam, pessoas que sofriam de doenças crônicas. Jesus encontrou-se com essas pessoas, e o encontro de Jesus com essas pessoas foram extraordinários, porque era sair diferente, transformadas nesse encontro. E nesse texto que nós acabamos de ver e ler, nós vemos o encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, como o texto diz, ele morava numa cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade grande e ficava ali próximo a Jerusalém, uma cidade antiga. De acordo com alguns historiadores, uma das cidades mais antigas do mundo. Desde a época de Josué, quando ele derrubou ali as muralhas de Jericó, existia a cidade. Jericó também era uma cidade muito movimentada, onde o comércio, havia uma grande movimentação comercial, porque ela ficava no caminho, na estrada para Jerusalém.
Quem ia para Jerusalém passava por Jericó. Quem via de Jerusalém passava por Jericó. Então era uma cidade muito movimentada. E nessa cidade morava esse homem. Além do Zaqueu, que era publicano, moravam diversas outras autoridades, oficiais, militares e outras pessoas, autoridades importantes, moravam nessa cidade chamada Jericó. E ali morava Zaqueu. Zaqueu, um publicano, um homem rico, mas como o texto bíblico fala, e a gente estudando profundamente esse texto, os publicanos eram homens e pessoas mal vistas pela sociedade, principalmente pelos judeus. Por quê? Porque o publicano era um homem que se vendeu para o Império Romano e ia lá no povo judeu, traía o seu povo, ia lá no povo judeu, extorquia dinheiro, bens e outras coisas do povo de Israel e levava para os romanos. Alguns deles pegavam e tiravam mais do que ele deveria tirar do povo e levavam uma parte do Império Romano e ficava com a outra parte para si. Zaqueu era mal visto por causa disso. Zaqueu era odiado, ele era considerado pelo povo de Israel como um traidor, alguém que traiu o seu povo, alguém que se vendeu para o Império Romano. E Zaqueu, eu queria trabalhar com os irmãos hoje o processo que aconteceu na vida de Zaqueu, iniciando pelo processo de perdição. Como foi que Zaqueu se perdeu? Como é que ele chegou àquela situação? E a gente pode destacar primeiramente pela ambição que Zaqueu deveria ter, que ele tinha pelo dinheiro, ao ponto de se vender para o Império Romano, aquele império que era o opressor do povo de Israel. E depois da perdição, ele vai para o auto-engano. O que é o auto-engano? É quando ele acha que o dinheiro pode comprar tudo: a felicidade, amigos, as pessoas, tudo que ele quisesse, que ele precisasse, ele achava que o dinheiro poderia comprar. O texto diz que Zaqueu era rico, que ele tinha dinheiro. Provavelmente ele já era rico antes de ele se tornar o chefe dos publicanos, mas ele achava que o dinheiro poderia comprar tudo. Depois a gente percebe na vida de Zaqueu um processo de desespero. Desespero por quê? Como os irmãos perceberam, Zaqueu, ele era mal visto pelo povo. Ele era considerado alguém que era um traidor, um traíra. O povo de Israel achava, não, aquele Zaqueu é traíra. Quando ele chegava perto, as pessoas se afastavam. Zaqueu era alguém que, quando ele chegava no lugar, a sua reputação chegava primeiro. As pessoas falavam, olha, lá vem o traidor, lá vem aquele que rouba o nosso dinheiro e leva para o pessoal do Império Romano, lá vem o mentiroso, lá vem o corrupto. Zaqueu era alguém que os filhos provavelmente tinham vergonha de dizer para os seus amigos que era filho dele. Talvez a esposa também ficava sem graça quando estava ali na roda de amigas e fala, e o seu esposo, o Zaqueu, aquele corrupto, aquele ladrão, aquele que toma o nosso dinheiro e leva para o Império Romano. Então isso leva Zaqueu a uma situação de desespero. E ele percebe que o dinheiro que ele ganhou, ele percebe que a fama que ele poderia ter conquistado, que o poder que ele conquistou não serviu e não conseguiu preencher o vazio que existia dentro dele, dentro da sua alma. E aí Zaqueu, o texto bíblico fala que Zaqueu, no meio dessa angústia, desse desespero, desse fundo do poço que ele estava, ele percebe que Jesus iria passar ali por Jericó. Ele já sabia de algumas notícias, de alguns milagres que Jesus havia realizado. A fama de Jesus já percorria por toda a via, pela Galiléia, por toda aquela parte, inclusive em Jericó. Jesus recentemente havia curado um cego chamado Bartimeu. Então, Zaqueu fica sabendo e ele tenta arrumar um jeito de encontrar-se com Jesus. Ele tenta encontrar-se com Jesus, ver Jesus, conhecer Jesus. E quando ele vai para ver Jesus, ele percebe que há uma multidão muito grande. Uma multidão muito grande. E antes de nós entendermos como é que funcionou, como é que aconteceu esse encontro com Jesus, eu queria refletir um pouco com você a respeito desse processo de perdição na vida de Zaqueu. Assim como Zaqueu, eu e você também, você que está em casa, todos nós somos pecadores, todos nós também passamos por um processo de perdição, de distanciamento de Deus. A palavra de Deus nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Não importa que você diz, eu sou uma pessoa boazinha, eu não faço mal a ninguém, mas você está distante de Deus, você está perdido, você precisa de Deus. Você tem um vazio que precisa ser preenchido, que é do tamanho de Deus, só pode ser preenchido com Deus. Então, assim como Zaqueu, você também precisa encontrar-se com Jesus. E Zaqueu, ele dá esse primeiro passo de ir ao encontro de Jesus. E o que ele faz? Quando ele chega para ver Jesus, ele vê que há uma multidão muito grande e que ele não consegue ver Jesus. Por quê? Porque Zaqueu era baixinho, ele era de pequena estatura. E todos nós sabemos que quando há uma multidão, aquelas pessoas que são mais baixas, eles têm dificuldade de ver a pessoa que está lá no alvo, a pessoa que é o centro das atenções. Então o que Zaqueu faz? Ele corre apressadamente e vai até uma árvore, uma figueira brava, um sicômoro, e ali ele sobe naquela figueira, e ele sabe que Jesus iria passar ali. Ele sobe naquela figueira e ele fica ali esperando Jesus passar. E quando Jesus passa, ele ali olhando, observando Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, desce depressa. Sabe por quê? Porque eu vou lá na sua casa, eu vou me hospedar na sua casa. E o que a gente aprende aí nessa atitude de Zaqueu? Nós precisamos ir ao encontro de Jesus, nós precisamos ir até Jesus. É claro que vai acontecer dificuldades. Zaqueu enfrentou a dificuldade da multidão que havia lá, que era muito grande. Muitas pessoas impediam ele de chegar porque ele era pequeno. Qual é a sua dificuldade? O que impede você de encontrar-se com Jesus? O que impede você de ver Jesus? O que impede você de ir até Jesus? No caso de Zaqueu era a multidão, mas ele arrumou um jeito, ele subiu na árvore. Ele se humilhou. Alguém que era alguém poderoso, alguém de grande poder na sociedade de Jericó, ele sobe numa árvore, uma criança fica ali para ver Jesus. E o texto diz que Jesus viu Zaqueu. E assim como ele viu Zaqueu, ele também vê você. Ele vê você que está em casa. Às vezes ele conhece, ele sabe qual é a sua vida, ele sabe qual é a sua dificuldade, ele sabe o que você está passando, ele sabe a tua dor. Ele sabia que Zaqueu estava passando por aquele sofrimento, aquele vazio, aquele desespero. Ele sabia que Zaqueu tinha apostado tudo nas riquezas, na fama e no poder, e que aquilo tinha levado ele naquela situação, do fundo do bolso, de não ter mais em quem confiar, e as pessoas não confiavam mais nele. Ele conhecia Zaqueu. Tanto é que quando ele passa, que ele olha, ele já fala diretamente com Zaqueu. Ele chama Zaqueu pelo nome. Ele também conhece você pelo nome. E ele fala: Zaqueu, desce daí. Então ele conhecia Zaqueu, ele sabia o que Zaqueu estava fazendo ali, ele sabia por que Zaqueu estava ali. E aí o texto diz que Zaqueu sai apressadamente, desce daquela árvore. E o ato de descer a árvore, o que isso significa? Desce daí. Então Zaqueu ainda estava numa situação, no pedestal de orgulho, de arrogância, e ele precisou descer com humildade e ir até Jesus. Muitas pessoas hoje também estão querendo ter um encontro com Jesus, mas eles estão numa arrogância, num pedestal de orgulho, de egoísmo, e não quer descer desse lugar para ter um encontro com Jesus. Jesus está dizendo para você nessa noite: desce daí, desce desse lugar, vem até mim, porque hoje eu estarei na sua casa. O texto fala que Zaqueu recebe Jesus na sua casa. Mas sabe o que acontece? As pessoas que estão ali naquela casa, as pessoas que estão em volta de Jesus ali, começam a criticar, começam a dizer que Jesus está se reunindo com pecadores, que Jesus está se hospedando na casa de publicanos, de pecadores. E isso que acontece muitas vezes na vida daquele que encontra-se com Jesus. As pessoas começam a criticar: agora está indo para a igreja, agora está dizendo que é crente, estava até um dia desse fazendo coisa errada, agora quer dizer que estou certinho. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu foi até Jesus, Zaqueu foi recebido por Jesus, Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, e aí mesmo assim as pessoas ainda criticaram. E aí a gente vai perceber que houve um outro processo na vida de Zaqueu, um processo de arrependimento. O texto diz que Zaqueu se coloca em pé e ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém,
se eu prejudiquei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Se eu fiz mal, eu quero pedir perdão agora. Eu estou me arrependendo dos meus pecados e eu quero agir agora, a partir de hoje, de uma forma diferente. Eu quero abrir mão daquilo que eu tenho para aquelas pessoas que eu prejudiquei. Isso mostra a conversão, a salvação que chegou e a transformação que houve na vida de Zaqueu. Porque ele era alguém que era ganancioso, que tomava tudo das pessoas, que tomava mais do que ele deveria pegar. Ele tomava das pessoas, mandava uma parte do Império Romano e ficava com a outra. Agora ele está dizendo ali, uma pessoa transformada, está dizendo que agora ele quer restituir, devolver 4 vezes mais aquilo que ele poderia ter prejudicado, ter tirado de alguém. Então houve uma conversão, houve uma transformação, houve um arrependimento. Você também, se você está distante de Deus, se você está perdido, se você está longe de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer que Jesus pode te salvar. Você precisa reconhecer que Jesus pode mudar a sua vida para melhor. E o texto diz que Jesus, naquele momento, disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem é o Salvador. Jesus ele não veio para escolher as pessoas. Não, eu vou salvar esse, eu vou salvar aquele. Vou salvar esse aqui que é bonzinho. Aquele lá não vou salvar não, que é rebelde. Eu não vou salvar esse publicano. Jesus, ele salvou a todos aqueles que se encontrou com ele, aquele que se arrependeu, aquele que se colocou na presença dele, aquele que se redimiu, aquele que se chegou até Jesus pedindo perdão pelos seus pecados. Todos eles foram recebidos e foram curados e foram salvos por Jesus. Zaqueu era alguém que, para a sociedade judaica, para o povo de Israel, era alguém que não havia solução, era um caso perdido. Mas ao se encontrar com Jesus, houve uma transformação na vida de Zaqueu. Então o que a gente percebe? O que houve na vida de Zaqueu? Zaqueu era alguém totalmente perdido. Depois Zaqueu percebeu que havia um vazio, o tamanho de Deus precisa ser preenchido, e ele foi ao encontro de Jesus. Nós, assim como Zaqueu, precisamos também ir ao encontro de Jesus. Zaqueu enfrentou dificuldades, Zaqueu enfrentou a multidão, os empecilhos para poder ver Jesus, mas o texto diz que ele deu um jeito, ele subiu uma árvore, e por isso também você vai enfrentar dificuldades. Na sua vida espiritual vão aparecer dificuldades, vão aparecer barreiras, vão aparecer sofrimento, angústia, perseguição, mas você não pode desistir, você deve ir em frente, porque Jesus ele conhece você, assim como ele conheceu a Zaqueu, assim como ele chamou Zaqueu pelo nome, ele também vai chamar você pelo seu nome. Ele vai dizer: olha, fulano, vem aqui, eu quero entrar na sua casa, eu quero conversar com você. E para o povo de Israel, naquela época, você receber alguém na sua casa era um ato de muita intimidade. Você só recebia na sua casa quem você realmente tinha intimidade, quem você era amigo ao ponto de receber na sua casa, compartilhar a mesa, compartilhar a família ali. Então, Jesus demonstrou um ato de amor incondicional por Zaqueu, ao ponto de dizer que ia na sua casa. E você? Você já convidou Jesus para ir à sua casa? Jesus está dizendo que vai à sua casa. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. A gente sabe que a casa da gente é um lugar seguro, mas ao mesmo tempo é um lugar complicado, porque nas casas, nas famílias, surgem problemas. Nós temos dificuldades, filhos, os casais enfrentam dificuldades, a gente mesmo enfrentamos as nossas crises, os nossos conflitos. E por isso que Jesus ele quer dizer: olha, eu quero ir na sua casa, eu quero ser recebido na sua casa. Que você, quando você abre o seu lar para Jesus, quando você abre o seu coração para Jesus, ele entra e ele diz a mesma coisa que ele disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. Hoje há uma salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque esse também é filho da promessa.
esse também é salvo, será salvo e vai habitar no céu comigo. Então, eu queria que você que está aqui nessa noite, você que está em casa, refletisse. Talvez você seja uma pessoa diferente de Zaqueu. Talvez você não seja alguém, uma autoridade, talvez você não seja alguém que tira o dinheiro das pessoas, talvez você não seja uma pessoa corrupta, talvez você não seja mentiroso, talvez você não tenha aqueles mesmos problemas que Zaqueu tem, mas eu digo a você, você precisa de Jesus. Assim como Zaqueu, você também precisa de Jesus. Todo ser humano, ele precisa de Deus. Seu coração, a sua alma tem um vazio da mão de Deus, precisa ser preenchido, só será preenchido com Jesus. Zaqueu percebeu isso quando ele estava lá no desespero, quando ele estava lá desprezado pelo seu povo, pela sua família. Ele acordou e falou: olha, eu preciso conhecer esse Jesus. Você também. Eu não sei qual a situação que você está nessa noite, mas eu gostaria de dizer a você que você precisa conhecer Jesus. Você precisa ter um encontro real com Jesus. Assim como Zaqueu, você precisa ir ao encontro de Jesus. Assim como Zaqueu, você precisa enfrentar e superar as dificuldades. Assim como Jesus, você precisa descer desse lugar que você está, assim, você está se achando às vezes grande demais, é um lugar de arrogância, é um lugar de orgulho. Desce daí, seja humilde e reconheça os seus pecados. Reconheça que você é pecador, que você precisa de Deus, que Jesus pode e deve e vai mudar a sua vida, né? E receba Jesus na sua casa, assim como Zaqueu recebeu. Receba Jesus de braços abertos, porque Jesus vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, vai mudar a sua vida, assim como ele mudou a vida de Zaqueu. Por último, eu queria contar uma ilustração. Conta-se a história de um mendigo que vivia numa cidade muito fria, muito fria, e chegou a época de inverno, onde esse clima ficou mais frio ainda. E houve uma informação comunicada das autoridades que todas as pessoas deveriam ficar dentro de casa, porque senão iam morrer de frio. Nessa cidade havia um mendigo que andava pelas ruas com uma trouxa, bagulhos, roupas velhas, coisas que ele ia pegando no lixo, no tudo, e carregando essa trouxa por onde ele andava. E ele chegou na casa de uma família, e a família: olha, venha, você pode entrar na minha casa, só que você tem que deixar esses bagulhos, essas coisas tudo lá de fora. E ele insistiu: não, eu só entro se puder entrar com essas coisas, minhas coisas e o bagulho. E a família insistiu: não, entre, só você, só cabe você aqui dentro, não tem como eu entrar com essa bagulho toda. Ele falou: não, se eu não puder entrar com o bagulho, eu não entro. E aí, infelizmente, aquela família não pôde receber aquele mendigo. E ele ficou por ali e veio aquela tempestade, aquele frio. No outro dia, quando a família acordou e foi olhar, aquele mendigo estava caído todo no chão, agarrado aos seus bagulhos, aos seus entulhos. Assim é o homem que não quer entregar sua vida a Jesus. Assim é o homem que não quer desistir, não quer abrir mão da sua vida do pecado e ir até Jesus. Assim é aquele que não quer abrir mão da sua vida pecaminosa. Aquele mendigo, ele teve a oportunidade de entrar e ficar num lugar confortável, num lugar quente, mas ele preferiu ficar ali agarrado, com seus entulhos, com sua trouxa de bagulho. Quantas e quantas pessoas são convidadas para ir até Jesus, para entrar na vida espiritual, para entrar na sanção celestial, para receber Jesus de todo o coração, mas eles preferem ficar agarrados aos seus bagulhos, aos seus entulhos, à sua vida, aos seus pecados, à sua vida pecaminosa. Que você possa refletir. E eu gostaria de, antes de orar, saber se você entendeu. Você entendeu o que nós falamos? Nós falamos de um homem que aparentemente tinha tudo, porque tinha dinheiro, mas ele percebeu na sua trajetória de vida que ele não tinha nada. Ele precisava de algo que era mais importante na sua vida, que era Jesus. Ele percebeu e ele foi ao encontro de Jesus. Esse homem era Zaqueu. E ele foi ao encontro de Jesus, Jesus o recebeu, Jesus o salvou. E você? Faça uma análise na sua vida.
Você já tem Jesus no seu coração? Você já recebeu Jesus? Você já teve uma experiência real com Jesus? Jesus Cristo já mudou a sua vida? Você que está em sua casa nos ouvindo, onde quer que você esteja, faça uma reflexão. Como é que está a sua vida? Você precisa de Deus? Você precisa de Jesus? Como é que está a tua situação? Como é que você está vivendo hoje? Você está vivendo por algum momento de dificuldade, de angústia, de sofrimento, de perseguição? Lembre-se que Jesus está olhando para você. Jesus conhece você. Jesus conhece a sua vida. Jesus pode mudar a sua vida. Basta que você dê um passo e vá até Ele. Ele está de braços abertos, aguardando você. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, Pai de infinitas bondades, obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu falaste aos nossos corações. Ó Pai, assim como aquele personagem chamado Zaqueu, nós, ó Pai, queremos cada vez mais nos aproximar de Ti. Nós queremos, ó Pai, ter um encontro real cada vez mais contigo. Nós queremos, ó Pai, receber a Jesus cada vez mais em nossas vidas. Ó Pai, fala no coração daqueles que estão onde quer que estejam, Pai, que a Tua mensagem, que a Tua palavra possa tocar no coração deles, que eles possam sentir o desejo de entregar a sua vida a Jesus. Ó Pai, que assim como aquele mendigo, que ele não possa, ó Pai, morrer agarrado nos seus pecados, nas suas sujeiras, na sua vida pecaminosa, eles possam abrir mão da sua vida de pecado e ir ao encontro de Jesus, porque Jesus muda, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus resgata aquele que está perdido. Senhor, continua nos abençoando. É o que nós oramos e nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.